Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um interessante capítulo em tomografia computadorizada. Bom, inicialmente, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Alves, sou tecnólogo em radiologia médica e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre reformatação e fotografia em tomografia multislice. Bom, para quem ainda não sabe, eu sou editor e diretor do portal Neurovideo ou www.neurovideo.com.br, que mostro aí na tela para vocês aí no cantinho. Esse site, nesse site tem à venda aí os cursos de tomografia e também de ressonância magnética, tá bom? São todos baseados aí no método multislice, no caso da tomografia. Bom, hoje nós vamos falar então sobre reformatação e fotografia. Esse capítulo eu estou devendo aí para os meus alunos há bastante tempo. Vários alunos me pedem esse material no YouTube. Eu também tenho bastante material no YouTube. Procurem lá, canal CT, vocês vão ver, tem bastante coisa já no YouTube. E esse capítulo especificamente vai também inteiro para o YouTube para vocês poderem assistir ele na íntegra, tá bom? Vamos falar aí sobre as nuances, né, de fotografia. Vamos falar também sobre janelamento, né? Porque para você fotografar você precisa fazer uma janela adequada, né? Também vamos falar sobre janelamento, coisa que eu nunca vi por aí alguém falando, mas vamos falar também. Ele é relativamente simples, né? Vou passar o conceito disso para vocês. Vou falar aí bastante dicas interessantes aí. Espero que vocês gostem, tá? E então já vamos falar conceituando num primeiro momento sobre o que é reformatação, tá bom? Muito bem, então não basta a gente falar apenas o que é reformatar se a gente não fala por que também é reformatar. Vamos falar tudo então direitinho. Bom, a gente sabe que os exames hoje em tomografia multislice eles geram muitas imagens, né? Então, uma tomografia de abdômen sem contraste, só a fase sem contraste, gera aí de 200 a 400 imagens, dependendo do serviço, né? Dependendo da espessura de corte e da exigência que o serviço faça. Então, assim, sabemos que são muitos cortes, né? Como antigamente um abdômen total gerava 60 imagens, hoje já não existe mais isso. Então você poderia colocar num filme e pronto, mandava para o médico, todo o exame já estava em 2, 3 películas e pronto. Hoje em dia não. Hoje em dia são muitas imagens, para nossa sorte, porque isso ajuda muito no diagnóstico, né? Eu mesmo já fui diagnosticado aí com um probleminha de rim, né? De cálculo renal. E a tomografia multislice já me ajudou, já ajudou muita gente também em outras patologias muito mais graves, óbvio, né? Então é isso. A gente sabe que hoje a tomografia gera muita imagem, então já dá para fazer imagens não só no plano axial como elas são adquiridas. As imagens, vamos dar uma olhada já no vídeo, tá? No segmentozinho de vídeo, as imagens são adquiridas no plano axial, no caso da grandíssima maioria dos exames em tomografia, mas no caso do abdômen também é adquirido no plano axial. E hoje nós vamos falar bastante sobre a tomografia de abdômen, que é a tomografia que está aí no YouTube. Vocês podem ver todo o planejamento desse importante estudo no YouTube, no canal CT, está liberado para todos assistirem, tá bom? Sempre lembrando que os demais protocolos está no curso de tomografia da Neurovideo, tá bom? Bom, então por que fazer as imagens em diferentes planos? Por que reformatar, né? Porque nós temos aqui, ó, como eu mostro para vocês aqui na tela, nós estamos passando várias imagens, todas no plano axial. Isso aqui é um abdômen pré-contraste, um abdômen sem o contraste. Então ele gera assim um número realmente absurdo de imagens, tá? E com isso, para nossa sorte, com isso, através desse grande número de imagens, nós conseguimos fazer
os demais planos através de um programa chamado Reformatting, que tem outros nomes em diferentes sistemas, né? Mas através desse sistema de reformatação nós conseguimos fazer imagens em outros planos. Vamos dar uma olhada agora no plano coronal. Essas são as imagens do plano coronal, tá? Então o que o programa fez? O programa pegou aquelas imagens, aquele grupo de imagens do plano axial e transformou ela nesse plano, montando as imagens e adequando a esse novo plano de reformatação. Bom, a gente puxa aqui a imagem aqui, ó. Então o que a gente vê aqui? Por que é diferente? É importante ver num novo plano, né? Você tem uma nova noção tridimensional, assim, e principalmente para médicos que não são os médicos radiologistas. Os médicos radiologistas são profissionais muito bem capacitados, né? Como os tecnólogos também são, os técnicos, ou inclusive os biomédicos que trabalham aí com o sistema de tomografia, né? São olhos treinados, né? Já no caso dos médicos que não são radiologistas, né? Ver uma imagem dessa, ele consegue ter uma noção muito mais diferente, muito mais diferenciada, assim vamos dizer, né? Das estruturas anatômicas aqui que você vê aqui na tela, né? Ó, a gente vê a aorta bifurcando aqui, né? Ó, né? A coluna aí para trás, os rins, né? Então, assim, tem uma diferença muito grande. Fica muito mais fácil para um médico leigo, inclusive para um paciente ver, enxergar e reconhecer as estruturas aqui, tá bom? Então, quando o médico radiologista dá um relatório, né? E o médico lá, nefrologista, por exemplo, né? Vai ver os rins aqui, né? Ele fala de alguma patologia relacionada ao rim. No plano axial, muitas vezes é difícil para a pessoa ou para o profissional lá que não é radiologista ver, mas para o leigo e para o médico que não é exatamente radiologista, fica fácil de compreender olhando por esse plano. A mesma coisa acontece com o plano sagital, né? Também na mesma ideia, só que aí lateralizado. É um pouco mais difícil também, quem sabe até o plano axial, por ser mais comum, é mais fácil de entender as estruturas do que no plano sagital. Mas esse plano sagital também foi adquirido dessa forma, né? O programa pega todas as imagens que você pediu, né, daquela sequência que você pediu, e carrega aí. E também você pode fazer parcialmente, né? Por exemplo, se eu só quero imagem até o meio do abdômen, que você deve selecionar a imagem primeira, que deve ser geralmente lá em cima, né? Até a metade, e você pede para o programa carregar. O programa carrega e ele vai carregar apenas metade da aquisição. Você vai ter só metade da área. De repente é só isso que interessa, tudo bem, né? Agora, isso dá para ser feito em outras estruturas, por exemplo, né? Como você está vendo aqui, uma bonita aquisição, que é a aquisição do cotovelo, né? Essa imagem ela foi adquirida através também do programa de reformatação. Essa imagem de cotovelo aqui, que vocês estão vendo, é a imagem do plano axial, muito provavelmente a imagem fonte, né? São imagens fontes. Aqui ela está com a janela óssea e também o filtro ósseo, né? A gente conhece porque vê que um filtro é uma janela dura, você consegue ver a trama óssea aí e a parte mole um pouco apagada. Agora vamos dar uma olhada na tela e vamos ver eu mesmo trabalhando aí dentro do programa de reformatação. Conforme a gente mexe a linha que você vê aqui, ó, a linha azul, para cima e para baixo, as imagens do plano axial vão aí passando correspondente ao plano mostrado no plano coronal. Da mesma forma, nós vamos mostrar em outro plano, ó, mexendo na linha vermelha aqui, as imagens correspondentes no plano sagital. Vamos dar uma olhada em outro exame para vocês verem que isso dá para fazer
em qualquer exame, não só em abdômen. Aqui nós estamos passando as imagens do plano axial, né, usando a imagem aqui coronal ou sagital. Agora, mudando de plano, vamos dar uma olhada. Aí está mostrando o plano coronal, passando a patela, agora para trás. E aí você tem uma visão bastante diferenciada, né, dessas estruturas, né? Bom para ver menisco, bom para ver aí a face lata, bom para ver os côndilos, né? Se você tivesse um fraturão aqui de platô ou mesmo de planalto tibial, também dava para ver com muita clareza, né? A gente vê essa patela aqui, ó, não está em posição habitual, né? A patela que tá bem diferente da posição habitual, né? Então é isso. Agora vocês estão vendo na tela o planejamento daquela reformatação, tá? Então você faz o planejamento, você planeja as linhas dentro do programa de reformatação, as linhas, e mostrando para o programa que você quer aquelas imagens. E aí é só clicar em salvar. Eventualmente você pode renomear a sequência, né? Porque senão ele vem aqueles nomes padrões, né? E não, você pode colocar lá coronal, cotovelo direito, coronal, pronto, só coronal. E aí o programa vai salvar as imagens do plano coronal já com o nome certinho. Isso facilita muito, tanto para você, depois mais tarde você vai precisar manipular essas imagens ou mesmo fotografar, né? E você vai encontrar isso com mais facilidade, ou o médico também, o médico que for analisar o caso, o médico radiologista ou mesmo o médico solicitante vai encontrar isso com mais facilidade, tá bom? Isso ajuda bastante. Aqui está então o planejamento do plano coronal, né, do cotovelo, tá bom? Uma vez salvo as imagens, essas imagens entram no HD da máquina, e aí a partir do HD da máquina você pode transmitir para o PACS, né? E que é um sistema que distribui, se for um hospital, por todo o hospital ou por toda a rede, enfim, onde essa rede, ele vai para uma rede, na verdade, né? E fica guardada, essas imagens ficam guardadas em servidores próprios, né, de uso interno de cada um dos serviços de radiologia. Mostrando aqui, nós temos aqui uma grade de planejamento. Essa grade de planejamento eu estou planejando aqui, nesse caso, imagens para o plano axial. Por exemplo, você tem a aquisição do plano axial, tanto pré-contraste, arterial, portal equilíbrio ou tardio que for, né? Você tem muitas imagens, né? Então na hora de fotografar, nós não vamos fotografar 400 imagens, né? Não tem sentido, né? Não vai ter filme que aguenta, né? Então o que a gente faz? A gente prepara aí 30, 40 imagens, é uma coisa assim meio a combinar com a sua equipe, tá bom? Como é que fotografa? Já a gente vai falar de fotografia, mas a gente já programa a reformatação pensando na fotografia, tá? Então você pode reformatar inclusive no próprio plano axial, né? Aqui você tem aqui na tela um planejamento de 48 imagens. Tá? E essas 48 imagens irão para 2 filmes que servirão para a documentação do exame. Nós temos aqui uma outra imagem. Essa imagem mostra então o planejamento do que serão as imagens no plano sagital a partir do plano coronal. Você vê que é uma coisa assim que já não tem nem mais axial na jogada, né? Eu estou planejando as imagens do que serão sagitais nas imagens que são coronais. Existem ainda sistemas mais antigos que não aceitam, só aceitam fazer a reformatação a partir de imagens axiais. Mas os equipamentos mais novos não, eles já pegam as imagens do plano coronal, e se as imagens forem suficientes, ou seja, você tem um número adequado de imagens, né, como o abdômen você tem 300, 400 imagens do plano coronal, você pode transformá-las ou transformar essas imagens em plano sagital e até mesmo em plano axial, se for o caso, tá bom? Aqui você está vendo a programação do plano sagital em cima de uma imagem coronal.
aqui você tem uma imagem já resultado da reformatação, é uma das imagens, ok? Muito bem, neste momento vamos falar sobre fotografia. Mas para falar sobre fotografia, obviamente que nós precisamos falar sobre filmes primeiro, né? Então assim, o filme de tomografia multislice ou tomografia, o filme de ressonância também, geralmente tem o tamanho de 35 por 43. Mas há também outros formatos de filme, né? Que hoje não são nem mais filme, né? Tem muito impressora por aí que gera papel, né? O tamanho A5, se não me engano, tá? Ou A3, enfim, acho que é A3, tá bom? Então, mas existem assim os formatos. Por exemplo, o que você está vendo na tela, aqui tá meio branquinho aqui, mas esse é o formato de filme de uma imagem. Ou seja, vai uma imagem por vez. Falar, mas quem que vai colocar uma imagem por vez? Uma imagem, às vezes vai. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui para vocês ver que funciona a documentação em filme da escanometria digital, tá? Também é um estudo feito por tomografia. Esse capítulo ele está liberado para você assistir tanto na plataforma neurovideo.com.br como no YouTube. Está inteiro, está gratuito lá, eu explico passo a passo como é que faz essa medição aqui, a medição dos membros inferiores, tá bom? Como é que faz, como é que posiciona, como é que planeja, como é que coloca cada uma dessas linhas, para que é, por que é, eu falo muita coisa, dá um capítulo bastante interessante, não perca, assista lá, é gratuito, tá bom? Se você curtir também, curta aí o vídeo no YouTube, isso ajuda bastante na divulgação do nosso material, um material bastante interessante, tá bom? Então, olha aí, ó, serve perfeitamente para fazer a documentação, por exemplo, desse estudo que é o estudo de escanometria digital, que usa apenas uma única pose, tá? E aí você começa as subdivisões, né? Você tem 2, 4, aqui você tem um filme de 9, né? 9 poses, de repente você faz aí o médico pede um sagital do dedo, por exemplo, você não vai gerar mais que 9 imagens importantes do meio do dedo, né? Ou se você gera uma imagem, por exemplo, 3D, né? Você faz uma documentação 3D, você não vai ficar fazendo 20, 40 imagens, não, faz 9 imagens, é só para constar mesmo, né? Aqui você tem 12 poses, né? Para você poder dividir, você tem 15 poses para dividir aí, 20 e 24 poses. Então você tem uma gama bastante interessante de filmes, né? Para você adequar aí a documentação do seu estudo. Por que ainda fotografamos? Por que existem ainda serviços que fazem a fotografia? Exatamente porque a lei ainda obriga os serviços a documentarem seus estudos em filme. É esse o motivo que leva alguns serviços a fazer. Esses documentos ou esses filmes, né, eles já não servem mais para a análise do estudo. Eles servem apenas para documentar e para cumprir a lei, tá bom? Eles documentam. O médico solicitante, há poucos dias atrás, o médico solicitante aí num lugar um pouco remoto aí pediu uma ressonância magnética. Fizemos, mandamos em DVD, assim, urgente. O moço não quis porque lá não tinha computador, ele falou. E ele não conseguia abrir o DVD e nós não tínhamos também, estava com um problema na impressora, não tinha como mandar para ele, vai vendo. Então ainda existe isso, tá vendo? Então eu não sei até onde isso é importante. Eu achei que não existia mais serviços sem computador, mas aí está a prova de que, né, isso ainda acontece. Muito bem, pessoal, então agora eu vou mostrar aqui para vocês imagens de como dentro do programa de análise médica, tá bom? Vocês têm aqui na tela as imagens do plano axial de um estudo de abdômen. Essa fase que a gente vê aqui é a fase pré-contraste. A gente vê porque não há o meio de contraste dentro da aorta, tá bom? Já vocês vão ver.
as fases arterial, portal. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a particularidade de cada uma dessas sequências, tá bom? Então aí está. O médico radiologista também, ou médico profissional que for mexer nessas imagens, existem, para eles existem, ou para nós, né, existem algumas janelas já pré-fixadas, né? Por exemplo, aqui a gente vê o CT Langes aqui, né, que é para pulmão, que é uma janela, né, bastante interessante, né, que você consegue ver o parênquima aqui, ó. Mas é um cinza, né? Você coloca bastante cinza, deixa o nível baixo aí para você poder enxergar o pulmão. Então, alguns alunos que me perguntaram: poxa, por que você não fala aí pra gente como é que janela, né? Eu tenho bastante dúvida sobre janelar. Bom, vamos janelar então. E aí vou tentando explicar, tá? Aqui a gente tem esse corte de abdômen na região do estômago, tá? É um corte adquirido com um filtro standard, então ele tem que ser janelado para partes moles. Vamos janelar ele então. Janelar é adequar a imagem, tá bom? Então vamos assim, ele está muito cinzão, vamos tirar o cinza. Tirou o cinza, tá bom? A gente sobe também o nível aqui, ó. Tá vendo? Então essa aqui é uma janela adequada, ó, tá? Aqui ela está muito branca, né? Ela tá muito, o branco está atrapalhando muito, né? A gente vai escurecendo um pouquinho, então aqui já tá bom, um pouquinho mais, quem sabe, ó. Por quê? Porque a densidade da gordura aqui, ó, que você vê aqui em volta, ela é baixa, então ela fica um pouco mais escura, com a gordura aqui dentro e muito baixa aqui dentro do estômago. Aqui a gente tem uma bolha de ar totalmente preto, tá? Porque o raio passa por aí com muita força, né? E deixa a imagem preta nesse sentido. Já esse fenômeno de absorvância dos raios, ele é observado aqui na diferente densidade óssea observada aqui na coluna vertebral, né? Que ao contrário da camada de ar, o osso, né, principalmente esses contornos que a gente consegue ver aqui, são contornos realmente densos, né, como as lâminas aqui, ó, né, do osso. É um osso realmente denso, então ele fica branco, tá? Ele fica mais branquinho assim. Então qual é a janela adequada, afinal de contas? É uma janela. Qual é a janela adequada? É uma janela que ela é agradável à visão, é óbvio, né? E você também, mas meu agradável é assim, tá, né? Não faz sentido, né? Então é uma janela que é agradável à visão e é uma janela que eu consiga ver todas as estruturas, tá bom? Então assim, por exemplo, a gente tem assim, aqui, essa janela está muito branca, né? Eu consigo ver muito mal as coisas por aqui, né? Aqui não, porque a gente já tem uma janela, a gente sabe que a densidade da gordura é baixa, então ela vai estar meio pretinha mesmo. Então você consegue ver aí os rins, né? Ó, o baço aqui com uma riqueza de detalhe. E assim, nessa janela assim você consegue ver o parênquima de cada uma das estruturas, né? Como os rins aí, né? O fígado e aí está o estômago. Nós vamos falar sobre isso, sobre cada uma dessas estruturas no próximo capítulo dentro do curso de tomografia multislice para provas e concursos. Esse é o capítulo número 1, é o capítulo de apresentação desse curso e também, como eu estava devendo há muito tempo, então nós vamos falar, devendo esse capítulo, né, que fala de reformatação e fala de fotografia, e então já começamos por ele. Mas no próximo capítulo, não percam, tá? Que já vamos começar a falar sobre as particularidades do estudo de abdômen e nós vamos falar bastante mesmo, porque há muita coisa interessante para se falar. Nós vamos falar sobre as estruturas anatômicas, as estruturas macroscópicas, né? Nós vamos falar bastante sobre tudo isso, tá bom? Então aqui é assim, como aqui é uma área muito densa, né, ó, porque tem bastante órgão, então você sobe assim, o nível deixa um pouquinho mais escuro, à medida que vai descendo ele vai escurecendo, né, ó.
E aí você tem que descer o nível um pouquinho, tá bom? Então é isso. Agora, se a gente quiser ver a área de pulmão, mas é a área de pulmão como um estudo de tórax, né? Então você geralmente pode usar, geralmente pode não, né? É bom que você use a janela pré-pronta, né? Como essa janela que você vê aí na sua tela. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, o estudo do abdômen em sua fase arterial, né? A gente sabe que ela está em fase arterial porque a aorta está aí com bastante contraste, né? E aí já tem um pouquinho de contraste na veia porta aqui, mas é bem pouco mesmo, não chega a condenar a sequência arterial, né? Passou um pouquinho do tempo aqui, né? Mas tudo bem, dá pra passar. Aí tá a aorta com meio de contraste dentro, né? E aí você vai para fotografar, então você deve manter essa janela aqui, né? Que é uma janela agradável aos olhos, né? Você tem que estar sempre de olho também se o que você está fotografando aqui está sendo correspondido no filme, tá bom? Porque às vezes quando você fotografa aqui olhando no programa, o programa tem algum desajuste com relação ao que é impresso, tá? Então tem que ficar de olho nisso para ver se a imagem está saindo legal. Porque não adianta você fazer uma janela bonitinha aqui, aqui ó, essa janela tá bonitinha, essa janela tá bacana, eu consigo ver todas as estruturas, né? O brilho e contraste tá legal, não tá muito cinzão, não tá muito escuro, mas aí você fotografa e olha no filme, pronto, o filme tá ruim, não ficou legal, então você precisa também ficar de olho nisso, tá? Então fiquem atentos aí, que no próximo capítulo nós vamos falar sobre as estruturas de cada um desses órgãos, né? Nós vamos falar sobre as particularidades do estudo de abdômen, nós vamos falar não só do estudo de abdômen, como nós vamos falar praticamente de todos os capítulos mencionados lá no curso de tomografia, e esse é um novo curso chamado curso de tomografia para provas e concursos, tá bom? Então eu espero agora que vocês tenham gostado. Se vocês estão nos assistindo pelo YouTube, dá um joinha aí que ajuda na divulgação também. Eu espero que vocês curtam, façam aí seus comentários também, peçam um vídeo aí. Esse vídeo foi feito através de pedidos, né? Porque você não precisa se preocupar com um negócio de fotografia, de janelamento, isso vai acontecer na prática com certeza, tá bom? Mas essa é uma ideia, e essa ideia serve para todos os outros estudos, né? Como cotovelo, mão, crânio também, tá bom? Vou janelar, antes de fechar aqui, eu vou janelar um estudo de crânio. Bom, vocês estão vendo aqui um estudo de crânio, né? E aí, nessa janela aqui que vocês estão vendo, é uma janela que está muito brancona, né? Vocês não estão conseguindo ver aqui, eu também não estou conseguindo ver o interior aqui do encéfalo direitinho, né? Então, se a gente for o médico radiologista, ele não olha nessa janela, ele olha numa janela assim que você consegue ver o parênquima aqui, né? Ó. Como você tem um líquor aqui dentro dos ventrículos, ele fica escurinho, né? Aqui você tem o seio frontal, também pneumático, então ele também pneumático, como isso aqui não, aqui é o líquor, né? O osso frontal é pneumático, então você vê ele bem escuro porque o raio passa por aí com força e fica escuro desse jeito, né? Você tem os seios da face aí tudo escurinho, então aí nessa janela você consegue ver o interior aí desse parênquima, né? E é isso, tá? Nessa janela, nesse estudo não importa muito o osso, né? Então, geralmente, o estudo de crânio, como a gente só faz a janela óssea com filtro de osso, né? Em caso de trauma, aqui você, mesmo que você janele aqui, ó, a ponto de conseguir enxergar o osso não está com o filtro adequado, né? Então você não consegue estudar ele com uma riqueza de detalhes, mas dá para ver assim mais ou menos, né? Quer dizer, se o médico vê alguma coisa assim que chame a atenção, obviamente ele vai pedir para que você passe um filtro ósseo aqui
né, nesse estudo, para ele poder enxergar melhor, daí poder relatar, né, principalmente casos de fratura e etc. E aí você, inclusive, pode fazer um 3D que também pode ajudar. Então, um grande abraço, fiquem aí atentos ao próximo. Subscrevam aí se você fizer a inscrição em nosso canal do YouTube. Quando eu lançar novo capítulo, você receberá a notícia por e-mail. E aí é só assistir e aproveitar, tá bom? Um grande abraço, meu nome é Marcelo Alves e estive aqui mais uma vez pela Neurovídeo.